Irmãos, amém? Vou impetrar a bênção, a gente vai embora, tá tudo certo. Coisa boa, né? Deus é maravilhoso, gente. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Abra comigo sua Bíblia. Prometo para vocês que eu vou correr. Tem 35 minutos. Abra comigo sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Ajude seu irmão a encontrar, nós vamos ler a partir do verso 1. Só para não esquecer, o diácono Anderson e a diaconisa Kelly pediram para avisar, eles lideram o propósito da comunhão da igreja. Está chegando a maior festa de comunhão dessa igreja, a festa na roça. Amém? Não vai ser diferente dos outros anos, vai ser maravilhoso, um tempo de comunhão para a gente estar aqui junto, fazendo o que o crente mais gosta de fazer, que é orar e depois comer bastante. Glória a Deus. Então não deixe de estar conosco. Lá na saída, a Kelly, o Anderson, a equipe da comunhão está lá com uma listinha, como a gente faz todos os anos, você assina atrás e vai ser maravilhoso. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem, ou em outras versões, não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim se faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça-o com alegria. Amém, queridos? Meus irmãos, meus amados irmãos, essa epístola de Paulo aos Romanos é conhecida como a mais profunda epístola doutrinária, a mais profunda exposição doutrinária que Paulo escreveu. É possível perceber numa leitura superficial que Paulo não escreve para corrigir um problema espiritual nessa igreja. Paulo não escreve com o intuito de colocar no lugar algo que está desorganizado nessa igreja, conforme nós vimos na última semana, que foi o que Paulo fez com a igreja de Corinto. Paulo parece apresentar de forma organizada o Evangelho de Cristo para uma igreja que nós podemos chamar de uma igreja mista. Uma igreja composta de judeus convertidos e gentios convertidos. Para pensar comigo que os judeus convertidos agora nessa comunidade de fé estão trazendo consigo e carregando todo um histórico de vida pautada na lei e um histórico de
cerimônias sacrificiais. Para pensar comigo que os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E pare para imaginar então a diversidade de cultura e de informação que consta agora nessa igreja de Roma para a qual Paulo escreve. Porque, além de judeus convertidos, você tem nesses gentios gente oriunda de todo tipo de religião, vindo de todo tipo de lugar, para estarem reunidos numa mesma comunidade de fé, adorando a Deus. Haviam aqueles ainda sem religião alguma, que vão somar com essa comunidade para adorar a Deus. E eles precisavam estar alinhados com o Evangelho de Jesus. Existiam diferenças culturais, religiosas, sociais, e Paulo então está apresentando uma verdade poderosa para essa comunidade de fé, pastor Nailton. Ele está dizendo para eles: o Evangelho não apenas salva pessoas, o Evangelho transforma pessoas. Amém? Eu só ouvi um aleluia, eu vou repetir. O Evangelho, ele não só salva pessoas, o Evangelho transforma pessoas. Era o que Paulo estava ensinando para esse público, para essa igreja. Então, Paulo está dizendo: além de vocês serem salvos, vocês precisam ser transformados. Os primeiros 11 capítulos, Paulo fala sobre a condição pecaminosa, diaconisa Cristina, da humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 23. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo fala sobre a justificação pela fé, no capítulo 5, do verso 1 em diante. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Lembre que ele está ensinando para uma comunidade de fé mista, judeus convertidos, gentios, gente vindo de todo lugar e de todas as religiões, e agora concentrados num lugar só, sobre a batuta de Paulo. Paulo está ensinando esse povo a estar organizado, adorando a Deus, trilhando o caminho do Evangelho de Jesus. Capítulo 5, ainda nessa justificação pela fé, verso 20, um texto conhecido nosso. Ele vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu paro para imaginar nas entrelinhas, Paulo conhecendo a igreja, apesar de não tê-la fundado, tendo as informações necessárias para escrever o que escreve, dizendo: tem gente vindo de todo lugar, concentrado nessa igreja. Eles precisam entender que mesmo que tenham cometido atrocidades ou pecados terríveis, agora que estão em Cristo, há uma graça sobre eles, que vai superabundar tudo aquilo que eles já viveram antes. Eles precisam aprender que em Cristo as coisas são diferentes. Em Cristo as coisas mudam. E ele segue no capítulo de número 6, que eu sempre prego aqui quando nós temos batismo. Paulo está ensinando para essa igreja, evangelista Leonardo, que vida com Deus é uma vida nova. Vida com Jesus é uma vida diferente. Meu amigo diácono Ivan Baia, vida com Jesus é uma vida diferente da vida que a gente vivia sem Jesus. Ele vai dizer: pecaremos mais então? Ele mesmo continua dizendo: é claro que não. Pois com Cristo, e ele fala do batismo, dando essa ideia de enterrar o velho homem e em Cristo nascer de novo para a glória de Deus. Ele fala: no batismo com Cristo nós enterramos, sepultamos a velha criatura, e quando ressurgimos das águas, ressurgimos para ressuscitar com Ele para a glória de Deus. Paulo segue dizendo: porque quem está vivendo com Cristo agora precisa viver
em novidade de vida. Quem está com Cristo, Diene, precisa viver uma vida nova. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, do verso 28 a seguir. Ele vai dizer: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas sim que dê graça e edifique aqueles que ouvem. Então quem está em Cristo agora não pronuncia as mesmas palavras de antes. Quem está em Cristo agora fala aquilo que vai dar graça para quem ouve. Paulo continua dizendo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, verso 28 a seguir, dizendo: quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem vivia uma vida promíscua não vive mais, porque em Cristo precisamos viver em novidades de vida. Paulo segue no capítulo de número 8, ele fala sobre a ação do Espírito Santo. E ele já começa no primeiro verso dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Eu pensei até que você ia dar um glória a Deus agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele segue: por conta de uma vida nova e de uma transformação daqueles que eram judeus e agora convertidos a Cristo, daqueles que eram gentios e agora crentes em Cristo Jesus, enfrentando barreiras, dificuldades e perseguições. No capítulo 8, o verso 18, na ação do Espírito, Paulo ensina dizendo: pois tem por certo que as tribulações desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Dizendo: aqui vai passar, tem algo maior esperando por nós. A luta aqui uma hora acaba, uma hora passa. Tem uma glória que espera por nós. E ele segue ainda no capítulo 8, verso 26 a seguir, falando sobre a ação do Espírito Santo, dizendo: eu sei que vocês se converteram agora. Leia as entrelinhas comigo, do verso 26 a seguir. Dentro do contexto do pano de fundo, gente convertida há pouco tempo, uma igreja mista, tentando entender os mistérios de Deus, e o Espírito Santo agindo, Paulo dizendo: eu sei, vocês se converteram agora, vocês não sabem orar como convém, mas fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por vocês, com gemidos inexprimíveis, Ele leva ao Pai a sua oração. Eu sei que você não sabe orar como deveria orar, mas o Espírito de Deus está agindo, mesmo quando você não sabe. Ele está atuando, está levando para Deus a sua oração. E ele vai fechar o capítulo 11, já que desde o capítulo 1 até o 11, Paulo está ensinando para essa igreja. Ele vai terminar o capítulo 11 falando sobre a soberania de Deus. Na verdade, do 9 ao 11. Capítulo 9, verso 14, Deus é soberano. Capítulo 10, do 9 ao 13, Ele é o Salvador. Lembram de Romanos capítulo 10, verso 9 e 10? Em que Paulo diz: com o coração se crê, mas com os lábios se confessa para a salvação. Talvez alguém tenha entrado aqui, esteja ouvindo a palavra, ouviu os testemunhos, ouviu os louvores, está ouvindo a palavra agora, precisa tomar uma decisão. Alguém já fez o apelo para você: entrega a tua vida a Jesus, e você tenha dito: mas eu já tenho Ele no coração. Está tudo bem? Está tudo certo? Não. O que a palavra ensina para nós é: com o coração se crê, mas com os lábios se confessa para a salvação. Você precisa confessar: Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Aí ele vai terminar o capítulo 11, o verso 36, falando sobre um Deus que é dono de tudo. 11:36 ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi dito aqui no momento do ofertório. Ele é o dono de tudo. Paulo vai ensinando para essa igreja que Deus é soberano, Ele é dono de todas as coisas. Mas quando chega no capítulo 12, Paulo leva os seus leitores para uma transição. Para uma, repete mais forte comigo, para uma transição.
É como se Paulo estivesse dizendo para eles agora: olha, eu já ensinei para vocês o que era preciso, agora está na hora de vocês colocarem em prática. Está na hora de vocês praticarem aquilo que eu ensinei. E é justamente nesse contexto, nessa virada de chave do capítulo 11 para o 12, depois dele ter ensinado tudo e agora mostrando para eles o que precisa ser feito literalmente na prática, é que Paulo vai começar a falar dos dons. Mas para imaginar comigo o texto que eu li com vocês, que para Paulo é o seguinte: não há de se falar, pastor Ricardo, em dons sem antes falar primeiro de uma vida entregue a Deus no altar. Você consegue enxergar isso no texto que eu li? Então não há como falar dos dons, o despertar dos dons para Paulo. Ele começa com o crente tendo primeiro uma vida com Deus no altar. Porque no texto em que lemos, não há de se falar em dons, já que esse mês de junho é o mês em que nós estamos trabalhando o despertar, o despertamento dos dons espirituais, despertando os dons. Semana passada eu falei de uma igreja cheia dos dons, mas que administrava mal, que era imatura. Meu desejo hoje é falar para você sobre o desenvolvimento desses dons e como é que a gente faz isso acontecer. Então o apóstolo Paulo está ensinando para essa igreja que não existe despertamento dos dons ou desenvolvimento deles se não há a vida no altar primeiro. Apesar do capítulo 12, Paulo falar dos dons, Paulo não começa falando dos dons. Paulo começa falando sobre entrega. Repete comigo, entrega. Entrega. Lembre-se que Paulo está ensinando para um grupo de crentes que haviam vindo de outras religiões, judeus e gentios, convertidos agora a Deus, culturas diferentes, situações diferentes, que precisavam adorar a Deus de forma genuína e organizada. Agora, Paulo começa dizendo que para eles, que eles estão vivendo um outro tempo, e que nesse novo tempo que eles estão vivendo, as coisas são diferentes. Paulo está ensinando para eles que no Novo Testamento, nesse período da graça, eles precisam viver uma vida diferente daquilo que eles viviam antes, no período da lei. Para pensar comigo, nesses primeiros versículos do capítulo 12, sobre Paulo falar para ele: portanto, irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo a Deus, santo e agradável, e esse é o culto racional de vocês. Agora para pensar comigo um pouco sobre a motivação de Paulo em falar sobre os membros dessa igreja se oferecerem a Deus como um sacrifício vivo. Paulo está fazendo agora uma transição com eles. Olha, já ensinei a vocês, falei sobre fé, justificação, santificação, já ensinei. Agora é a hora de vocês colocarem em prática o que eu ensinei para vocês. Quem está comigo até aqui, diga glória a Deus. Está na hora de eu ensinar, está na hora de vocês colocarem em prática. Então vamos lá, eu quero que vocês agora se ofereçam em sacrifício vivo a Deus e agradável. Esse é o culto racional de vocês. Por que Paulo está dizendo isso? Porque tem gente convertida ali que é oriunda de uma religião em que sacrifício não tinha a ver com vida. Léo, sacrifício tinha a ver com morte. Aonde se colocava o sacrifício? No altar, diga comigo, no altar. Não é isso? Então para comigo para pensar agora. Paulo está dizendo: vocês precisam se oferecer como um sacrifício vivo a Deus. Paulo está ensinando eles, Júlia, essa transição de um período em que eles viviam para aquilo que eles têm que viver agora. Porque Deus tem um tempo novo para eles. Deus tem um tempo novo para você também, em nome de Jesus. Paulo está dizendo: agora esquece aquilo que vocês viveram lá atrás. Eu tenho uma direção nova para vocês e um tempo novo. Porque Paulo está dizendo: agora o sacrifício é vivo, e o sacrifício são vocês. Porque como era o sacrifício antigamente?
Era de um animal. Como é que alguém se religava com Deus de novo depois de pecar? Essa aqui é a igreja da palavra, pelo amor de Deus, me ajude a pregar. Alguém pecou, de acordo com as suas posses, pegava um animal, uma pombinha, uma rolinha, um cabrito, um bezerro, e chegava na tenda, no tabernáculo, no átrio, na porta, que nós chamamos de reposteiro, que reposteiro significa o caminho. Por isso que Jesus no Evangelho disse: eu sou o caminho, é a verdade, é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está ensinando uma geração acostumada a entrar pela porta quando pecou, dizendo: eu sou a porta. Antigamente, eles pegavam o seu animal, entravam pelas portas, chegavam no átrio, davam de cara com o sacerdote, um altar com 4 chifres nas 4 pontas, apontando para cima, como se o próprio altar oferecesse um sacrifício para Deus. Eles diziam ao seu sacerdote: eu tenho um problema, eu pequei, eu errei, e eu preciso estar ligado com Deus outra vez. O senhor pode me ajudar? Cadê o seu animal? Traz ele aqui, coloca a mão sobre ele, nós vamos orar. Agora, no contexto do Velho Testamento, a oração do sacerdote transferiria o pecado do culpado para o inocente, porque nesse contexto, um inocente precisava morrer no lugar do culpado, e agora o sacerdote auxilia, a oração é feita, a transferência é feita, a culpa e o pecado do pecador é transferido para o animal inocente. O sacerdote vai cortar o animal, ele vai sangrar, vai cortar as partes, abrir, tirar as vísceras, vai colocar no altar e vai sacrificar para Deus. E aquela fumaça vai subir como um aroma suave e agradável a Deus. Paulo está dizendo para eles: vocês lembram como era? Tinha que levar um animal e tinha que morrer. Aí Paulo agora, nas entrelinhas, está dizendo para eles: agora é diferente. Vocês não precisam mais matar um animal para sacrificar, porque Jesus, o Cristo, ele foi o sacerdote, a oferta e o sacrifício, e ele morreu e se entregou de uma vez por todas, por cada um de nós. Então agora o sacrifício não é mais morto, o sacrifício agora é vivo. Agora não é mais um animal que se apresenta no altar, agora é você vivo que se apresenta no altar para Deus. Então ele está dizendo: venham e se entreguem, se apresentem como um sacrifício vivo a Deus, porque morto ficou para trás, o sacrifício agora é diferente. Vocês precisam se entregar como um sacrifício vivo. Eu pareço ouvir Paulo gritar, Colossenses capítulo 2 e verso 14, dizendo o que lá está escrito: a cédula de acusação que era contra vocês, Cristo Jesus cravou naquela cruz. Eu posso ouvir alguém dar um glória a Deus? E é por isso que ele começa então o capítulo de número 8, como eu já citei anteriormente, dizendo: quem está em Cristo não há condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo está dizendo agora: o sacrifício é vivo, vivo. Pastor, então qual é o problema? O que está acontecendo então? Porque Paulo precisa dar a eles essa instrução. Paulo, o apóstolo, dá a eles essa instrução, e hoje Paulo, o pastor, dá a vocês essa instrução. Sabe por quê? Porque o problema é que o sacrifício vivo, ele tem a tendência, Tamires, de se afastar do altar. O sacrifício que era levado para morrer, ele ia na mão do pecador, e ele tinha que ir, não tinha para onde correr. A grande questão é que Paulo está chamando, Léo, as pessoas para que se entreguem e se ofereçam para Deus como sacrifício vivo. É porque elas estavam longe do altar. O grande problema do sacrifício vivo é que ele tem a tendência de sair do altar, de se distanciar,
de entrar num estado de esfriamento, de letargia, de mornidão. Paulo está dizendo, então se entregue. Paulo está dizendo, se ofereça. Onde, Paulo? No altar. Como? Como um sacrifício vivo a Deus. Vocês precisam se entregar. Paulo está dizendo, não tem nada que vocês possam entregar no altar que seja maior e melhor do que a sua própria vida para Deus. Não tem dinheiro, não tem carro, não tem ouro, não tem pedra preciosa, não tem nada mais importante e melhor que alguém possa entregar no altar do que a própria vida para Deus. Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Eu quero acreditar que hoje é dia de vidas sendo entregues no altar. Quem crê comigo, diga glória a Deus. Hoje eu creio que hoje é noite de Deus acender você outra vez. Daqueles que se distanciaram do altar, voltarem para o altar de novo. E se oferecerem, se entregar a Deus como um sacrifício vivo. Pastor, por que o senhor acha isso? Porque, meus irmãos, não existe desenvolvimento de dons, desenvolvimento ministerial sem consagração a Deus. Não existe manifestação dos dons de Deus sem entrega. Não existe unção sem altar. Não existe manifestação genuína sem vida no altar. Está na hora de reacender a chama outra vez. Vou lembrar a vocês do texto do jovem pregador que eu citei na semana passada, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o versículo de número 6. Desperta o dom que há em ti. Ou ainda na versão da NVI, reacende o dom que há em ti. Eu parei para ler de novo esse texto, Jonathan. E se é para reacender o dom, isso significa que um dia esteve aceso, mas por algum motivo na caminhada começou a apagar. A chama um dia estava alta e de repente a chama começou a diminuir. Paulo então escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, reacende a chama que há em ti. Ele está dizendo, ainda tem alguma coisa aí que queima. Está pouco, está pequeno, mas está na hora de acender outra vez. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair daqui essa noite com a sua chama acesa outra vez. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Reacende a chama que há em ti. Então a gente precisa entender que o sacrifício vivo não cabe longe do altar, não cabe longe de Deus, nem das coisas de Deus. Obrigado, agora melhorou. O sacrifício vivo, ele está o tempo todo envolvido, entranhado com tudo aquilo que é de Deus, porque nós desejamos queimar a nossa vida para Ele. O livro de Levítico, capítulo de número 6, o verso 13 vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vou falar de novo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe qual era a ordem de Deus para os sacerdotes desse texto de Levítico? Tem que ter fogo todo dia. Todo dia tem que ter fogo. E para ter fogo todo dia, eles precisavam trabalhar. E o trabalho deles era: tira a cinza, limpa o altar. Oh, glória. Coloca a lenha e abana para o fogo continuar pegando. Eu vou continuar, vocês me ajudam aí. O trabalho é diário, Viviane. A palavra de Deus para o sacerdote Léo era essa: tem que ter fogo todo dia. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Como é que eu faço isso? Se tiver cinza, o fogo não pega. Então tem que tirar a cinza todo santo dia.
Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Todo santo dia, arabacancho, calabacadarás. Todo dia tira a cinza, coloca a lenha e sopra. Tira a cinza, coloca a lenha. Vai ter chama acendendo outra vez. Vai ter fogo, arabacante, orocalás. Vai ter fogo pegando de novo. Vai ter altar fumegando outra vez, pastor Cristiano. Porque é tempo de despertar, e eu cantorácia. É tempo de despertar os dons. É tempo da igreja despertar. É tempo. Acende. Acende o fogo. Retira a cinza. Coloca a lenha. Amanto que a caçocou. Amanto que calai, orebacana, acende. Acende outra vez, Jesus. Coloca fogo ali agora, ali um pouco. Mais um pouco de fogo lá. Mais um pouco aqui. Aqui já tirou a cinza. Ali já colocou a lenha. Ali o vento do Espírito está soprando essa noite. O vento arabacachoca, alabacandorácia. Tem fogo no altar. Amantoquia lá e orabacandorácia. Tem fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo. Eu estou ouvindo barulho da madeira estalando, pegando pelo fogo. Sabe quando você bota um carvão novinho e ele começa começa a estalar aqui, começa a estalar ali. É o carvão está pegando, o fogo está soprando, a cinza está saindo, a lenha está chegando. E o fogo de Deus vai acender o teu altar. Todo dia tem que ter fogo. Tira a cinza, põe a lenha, sopra para o fogo continuar. Todo dia. Todo dia. Pastor, todo dia, todo dia. Segunda tem fogo. E terça também tem. Não é só quarta e domingo, não. Todo dia. Ah, eu vou na quarta eu tiro a poeirinha. Não, todo dia o fogo arderá continuamente no altar. Ele não vai apagar, não pode apagar. Se vier quarta, domingo, o fogo apaga. Tem que ter fogo todo dia. Então todo dia, em nome de Jesus, retira a lenha do teu altar. Retira a cinza do teu altar. Coloca a lenha lá. Parece jargão de pregador, não é verdade? E o que é lenha? O que é lenha, meu irmão? O que é lenha? Coloca uma pitada de oração aí, um tempo de leitura da palavra. Vai dobrar esse joelho, fechar essa boca, fazer um jejum, para tu ver o que Deus vai fazer através da tua vida. O teu altar vai pegar fogo, meu irmão. Vai ter fogo todo dia. Todo dia. E aí Paulo está ensinando uma igreja. Paulo está falando com eles, quem não renova a mente, não desenvolve os dons. A mente de vocês precisa ser transformada. Eu queria que você guardasse duas palavras hoje aqui. Repita comigo bem forte: conformação e transformação. Conformação e transformação. O texto do verso 2 vai dizer: não se amoldem, ou outras versões, não se conformem, não entrem no molde. A ideia aqui é forma. Não entre na forma. Conformação tem relação com uma forma, e eu preciso terminar, do mundo, que é volátil, que muda o tempo inteiro. Tem duas palavras para forma ou forma no grego:
esquema e morfé. Esquema é a palavra que dá a ideia de moda, o que é externo. Cada hora muda de uma maneira diferente. Morfé tem relação com uma essência, com algo que vem de dentro. Paulo está confrontando a igreja de Roma para não entrar na forma do mundo, mas para que esses crentes se transformem, sejam transformados todo dia pelo poder do Espírito Santo, para que provem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra transformai-vos, ela tem por raiz no grego morfé, que fala de uma essência interior, uma mudança que vem de dentro para fora. Não tem relação com o estereótipo, tem relação com uma transformação. É a mesma essência, a mesma palavra lá de Mateus 17:2, no episódio da transfiguração, usado para a palavra transfigurado. Lembram desse texto? Do Monte da Transfiguração? E para nós, para ficar mais fácil, seria uma metamorfose. A ideia de uma transformação de dentro para fora. Um crente, escuta uma coisa, um crente em Cristo Jesus, ele não se conforma com um mundo que vive de aparências. Um crente em Cristo Jesus, ele se transforma todos os dias, cheio do Espírito Santo de Deus, vai crescendo, evoluindo, avançando, subindo de nível, e tudo isso para a edificação do corpo e a glória de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos e nem vivemos de aparência. Não tem uma loja em que eu compre uma roupa espiritual. Eu quero uma roupa de espiritual hoje. Tem? Não tem? Eu quero hoje uma roupa de profeta. Tem? Não tem? Não tem como ser por fora. Você tem que ser por dentro. É de dentro para fora, meu irmão. De dentro para fora. Cheio do Espírito Santo, transformado por Ele. Porque o nosso modelo não é o que a gente vê por aí. Não é o mundo. Alice, o nosso modelo é Jesus. E a maneira como Ele nos ensina a andar, a caminhar, a falar, a nos mover, está no manual que Ele deixou para a gente, que é a palavra de Deus. Então eu não ando, eu não me movo, eu não me mexo por aquilo que eu desejo, eu quero, mas por aquilo que Ele me ensina por meio da sua palavra, porque Ele é o meu modelo, Ele é o meu exemplo. Porque já dizia o Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a gente anda pela palavra. Depois dele orientar, eu vou correr para terminar, me dá 5 minutos. Depois dele orientar os crentes a não ficarem se engrandecendo, dizendo ser um melhor do que o outro, ele traz uma metáfora que tem relação com o corpo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 14 ao 20. Ele vai falar sobre o corpo não ser um membro só. O texto diz: se o pé disser para a mão, ou disser eu não sou mão, na verdade, eu não pertenço ao corpo. Ou se disser não sou olho, não pertenço ao corpo. Se o ouvido disser, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Veja que Paulo fala a partir do verso 27 de 1 Coríntios capítulo 12. Ele vai dizer que cada um tem um dom diferente do outro, e todos eles são importantes para o corpo. E o que precisa ser feito então é desenvolver esses dons. E como é que eu faço para desenvolver esses dons, pastor? Eu preciso exercitar eles. Eu preciso, Pedro, colocar ele em prática. Está na hora da gente ativar os dons. Está na hora da igreja viver um tempo novo. Como eu disse aqui na semana passada, está na hora da gente parar de falar: Senhor, usa ele, usa fulano, usa fulano. Está na hora da gente falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero ser um canal nas tuas mãos.
Me permita desenvolver, ó Deus, os dons que o Senhor me deu para que no Teu nome, o Teu nome seja glorificado e seja engrandecido em tudo que eu fizer. Está na hora da gente entender que Deus nos chamou para declarar a palavra. Como foi declarado pelo pastor Cristiano aqui, eu falei com a minha esposa na oração, falei, glória a Deus, isso é MIPA. A oração ele está declarando a palavra o tempo todo. Enquanto ele orava aqui, o pastor Cristiano, ele estava declarando a palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não vai ser atingido. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Ele não falou nada dele, porque ele não tem nada para dar se do Senhor não vier dele. Ele começou a declarar a palavra, e o que a gente precisa fazer é declarar o que o Senhor já liberou sobre nós, meu irmão. É colocar em prática. Tem alguém enfermo ali, o que a gente faz? Chama um intercessor, pastor. Não, vai lá você orar por ele, meu irmão. Eu profetizo que se tem alguém enfermo, vai ser curado em nome de Jesus. Tem coragem de fazer isso comigo? Fica em pé em nome de Jesus. Eu vou terminar falando dos dons agora. Você pode levantar uma das suas mãos em nome de Jesus. Você vai direcionar ela para um lugar. Pode ser alguém do seu lado, para trás de você. Não toca em ninguém não. Não toca não. Você só vai levantar a sua mão assim. E vai direcioná-la para alguém. Nós vamos colocar isso em prática hoje. Você ouviu o testemunho da pastora Elaine, do pastor Ricardo e do Nicolas? Nós estávamos em 7 dias de oração. Levantamos um clamor e oramos. Deus foi bom, além de ouvir a nossa oração, respondeu a nossa oração. Quantos creem que Deus é poderoso para responder a sua oração agora na prática? Se alguém está enfermo aí, declara assim: hoje eu vou sair daqui curado em nome de Jesus. Não importa se é um câncer, se é um diagnóstico que foi recebido por um médico, não importa se é uma dor de cabeça, se é uma dor na lombar, eu profetizo em nome de Jesus, você vai sair daqui curado. Eu quero ver alguém com coragem que vai impor as mãos sobre alguém que está próximo de você, ou alguém que Deus tocar no teu coração. Porque a gente só está falando, eu creio, Deus vai levantar alguém da cadeira de roda, Deus vai fazer o cego ver, o surdo enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar. Está na hora da gente colocar isso em prática. Começa a orar até que isso aconteça. Pastor, e se não acontecer? Foi porque Deus não quis. Mas você não pode deixar de exercitar aquilo que o Senhor já liberou para a sua vida. Deus, eu creio que áreas que estavam travadas, elas serão destravadas essa noite em nome de Jesus. Eu vou colocar em pé. Eu acredito que existem profetas aqui, Rafael. Você é um profeta que Deus levantou aqui nessa geração. Então, em nome de Jesus, meu irmão, abra essa boca que Deus lhe deu, com a sua mão estendida, e diga: Senhor, eu não posso, mas eu creio num Deus que pode. Eu acredito que hoje é o dia da restauração, da cura. Hoje é o dia da libertação. Hoje é dia do milagre acontecer. Olha o que o apóstolo Paulo está com a sua mão levantada, direciona ela para alguém desde já. E se você for ousado, pergunte para essa pessoa qual é a causa que você acredita que, se eu orar agora, Deus vai fazer acontecer. Pergunte e ore por isso com toda a autoridade, e acredite que hoje é uma noite de milagres. Cadê o pessoal do louvor aqui em cima? Já está aqui? Aí Paulo começa a falar dos dons. Ele diz: ora, se você tem um dom de profetizar, profetiza. A única coisa que ele disse aqui, Pedro, foi uma palavra de afirmação sobre aquilo que as pessoas para quem ele escrevia já tinham recebido de Deus. Ele não disse: receba o dom de profecia. Ele disse: você tem o dom? Tradução de Paulo Lopes. E o que está faltando então para você profetizar? Abre a tua boca e profetize. Aí ele diz: se você tem o dom de servir, por que está de braço cruzado? Por que você não está alistado nesse exército para servir? Então sirva. Aí ele diz: se você tem o dom de liderar, ou em outra versão de presidir, faça com zelo. Se é para exortar, e exortação aqui, meu irmão, não é brigar com ninguém não.
A exortação aqui é palavra de encorajamento. Se você tem uma palavra de encorajamento, dê ela para alguém, encoraje alguém e diga para alguém a essa noite, nessa hora: não para, não desista, meu irmão. Deus vai mudar o quadro, vai mudar as circunstâncias, as coisas vão acontecer, a chave vai virar e o nome do Senhor vai ser engrandecido através da sua vida. Agora eu quero desafiar você ao som de uma canção que vamos cantar, para você liberar a palavra sobre a pessoa que você está impondo as mãos, para que o milagre aconteça. Agora comece a orar. Geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos baixar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Ora, meu irmão, pode incendiar. Estende a tua mão e ora. Intercessores, pastores, obreiros, estenda a sua mão e ore, crente. Estenda a sua mão e ore. Se é profecia, profetize. Se é serviço, sirva. Se é liderança, lidere com zelo. Isso. Ore. Eu profetizo que o Senhor entrará com providência na sua casa, na sua família, nas suas finanças. Eu profetizo que o Senhor vai salvar os da sua casa. Eu profetizo: portas fechadas se abrirão, enfermos serão curados. Eu profetizo: aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja. profetiza a igreja, profetiza a igreja. Estenda a tua mão e libere uma palavra. É hoje, Jefferson, um dia de mudança, um dia de vitória, de Deus entrar com providência. Aviva a tua igreja, reacende os corações. Vai, profeta.
Deus, ativa, Senhor, ativa. Ativa os ministérios essa noite. Reacende aquela chama que estava se apagando. Coloca fogo de novo nesse altar, Senhor. Estava esfriando, estava longe. Senhor, estava preguiçoso, Senhor, estava sendo levado para longe da tua presença. Ativa outra vez, acende de novo esse altar. Ativa, Senhor, os dons espirituais. Desenvolve, Senhor, em nome de Jesus. Em tua presença. Nós vamos para casa debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou sobre nós. E eu quero ser um profeta da minha geração. Vai ser uma semana que Deus vai agir diferente na sua vida. Eu profetizo que Deus vai te dar sonhos por essas madrugadas. Deus vai despertar você pelas madrugadas para falar contigo. Eu profetizo que Deus vai dar a você clareza sobre Deus falou para mim que tem decisões que tinham que ter sido tomadas, mas elas não foram tomadas porque não há clareza. Gente que deveria estar ativada, não está ativada. Deveria estar no altar trabalhando, não está. Deveria estar profetizando serviço, não está. Deveria estar atuando na obra e não está. Tem decisão para ser tomada, mas não sabe. O que eu faço? Tomo decisão ou não tomo? Não consegue mais discernir a voz de Deus. Deus falou para mim, eu vou te dar clareza. Clareza sobre decisões e sobre mudanças que são necessárias para esse tempo, para que o meu nome seja engrandecido e adorado através da tua vida. Vai ser uma semana diferente. Se prepare para ter as suas experiências com Deus. Eu vou orar todos os dias dessa semana para que você tenha experiências incríveis com Deus que você nunca teve. Meu irmão Olivan, eu não sei o que o médico disse ou deixou de fazer. Eu não sou menino para brincar com a vida de ninguém. Eu tenho uma coisa que eu quero declarar sobre a sua vida. Aquilo que eu creio que Deus é poderoso para fazer. Ele pode mudar um diagnóstico, Ele pode mudar uma situação, Ele pode confundir a medicina. Eu não sei o que você crê, meu irmão, mas eu creio na sua vitória, eu creio na sua cura, eu creio que os médicos podem ser confundidos. Pastor, mas pode não acontecer um monte de coisa. Eu estou dizendo para você, Olivan, aquilo que eu creio que Deus pode fazer. Eu creio que hoje Deus pode tocar do alto da tua cabeça até a planta do teu pé e fazer você sair daqui curado para a glória de Deus. Eu creio. E é isso que eu libero, é isso que eu oro, é isso que eu profetizo. Não me interessa o que o juiz falou. Eu falei agora no meio da igreja. Parece que eu via um bolo de folhas que um vento bateu e fez assim, ó, e subiu um monte de folha ali no meio. Quando eu falei em juiz, aí Deus falou no meu coração, processo. Enquanto a gente está aqui, Deus está ativando os dons sendo liberados, existem processos. Está aqui no meio, está aqui no meio da visão que Deus me deu. Tem processos que as folhas estavam embaixo, tinha uma pedra em cima, a pedra saiu, um vento bateu, a folha subiu. Se prepara para você ouvir a notícia de causas na justiça que Deus começou a liberar hoje, agora, a essa hora. Se prepara, se prepara. Está na hora de você colocar em prática, meu irmão. Aqui tem um testemunho vivo. O que falta para você? Meu irmão, eu termino. Cara, o crente, ele não anda igual todo mundo anda, gente. Pega o teu... Tem processo? É algo que Deus tem que remover e fazer? Não. Coloca lá, meu. Senhor, tem uma muralha aí. Eu fiz muito isso. Eu vou dar 7 voltas.
Pastor, é macumba gospel. Chama do que você quiser. Eu acredito que é fé. Se Deus fez um dia, por que Ele não pode fazer de novo? Aí cantar, você canta aqui. Ah, faz de novo, como nos tempos passados. Aí só sabe cantar, não sabe ter autoridade, abrir a palavra e profetizar. Obrigado. E profetizar, Deus está aqui. Tinha uma muralha lá, o Senhor fez ela cair só com um grito e com uma trombeta que tocou. E por que na minha vez a muralha não pode cair? Vai cair no nome de Jesus. Eu vou profetizar e vai cair em nome de Jesus. Ah, Deus, tinha um gigante lá, Senhor, e o cara tocou, uma pedra derrubou, uma pedrinha derrubou. Aí na tua vez o gigante vem para cima de você? Não. Vai cair no nome de Jesus do gigante. Vai cair. Vai cair em nome de Jesus. Vai cair. E você vai cruzar a linha de chegada, vai chegar no outro lado, como a gente canta sempre, vai cantar o hino da vitória. Mas em nome de Jesus, acorda, desperta, usa a palavra para que ela seja um instrumento do Senhor nas tuas mãos. Declara a palavra. O texto que eu mais amo ultimamente é esse, Lívia. Salmo 91, versículo 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Ah, tem não sei quantos anos a resposta não vem. Quantos anos você não clama? A gente aprendeu aqui que clamar é gritar. Clamar é gritar e chamar a atenção de Deus para nós. Então está na hora de você levantar a sua voz e falar: Deus! Deus! Eu estou aqui, Senhor! Tem gigante! Tem muralha! Eu preciso chegar do outro lado, mas eu sozinho não consigo. O Senhor pode me ajudar? Deus vai dizer para você igual falou para o profeta Ezequiel: ué, profetiza, abre a sua boca e profetiza. Profetiza que a muralha vai cair. Profetiza que a medicina vai ser confundida, que o enfermo vai ser curado, que o cego vai enxergar, que o surdo vai ouvir, que o mudo vai falar, que a porta fechada vai abrir e que o nome do Senhor vai ser glorificado e engrandecido através